Números capítulo 16. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Versículo 26. A incredulidade de Israel frente ao relatório pessimista dos 10 espias lhe causou a danosa consequência de uma quarentena no deserto. Inconformados com o resultado de sua rebelião, Corá, Datã e Abirão, com mais 250 varões de renome do povo, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Não aceitavam a sentença divina e lançaram sobre seus líderes o pesado fardo da culpa. Pensavam poder assumir a liderança e ainda julgavam ser isto a coisa certa a se fazer. Uma falsa segurança tomou conta de seus corações endurecidos, e por serem a maioria e a nata da nação, consideraram aquele protesto como o primeiro passo de sua vitória rumo à terra prometida. Ao mandar chamar Datã e Abirão, Moisés recebeu uma resposta ousada e rebelde, a confirmação de que seriam sempre um estorvo à sua liderança. Pela primeira vez, a Escritura relata uma atitude inversa ao seu caráter manso. Moisés irou-se muito. O grande líder, porém, não ousou usar de sua ira para ferir seus inimigos, confiando na justiça divina. Em contrapartida, ostentando o espírito de liderança e exibindo sua predileção entre o povo, Corá fez ajuntar contra eles, Moisés e Arão, todo o povo à porta da tenda da congregação. Todos contra 2. Este foi o resultado da sedição causada pelos príncipes do povo. Imaginem o que não sentiu Moisés ao contemplar todo o Israel contra ele. O mesmo Moisés que deixou a sua pacata vida de pastor de ovelhas para liderar milhares de milhares pelo deserto. O mesmo que, diante da ira de Deus, ofereceu a sua salvação a fim de poupar a vida do povo. Novamente, Deus ameaçou destruir os filhos de Israel, mas aqueles que tinham o espírito de verdadeiros líderes intercederam por seus irmãos. E diante da ordem do Senhor, os agitadores que antes atraíram milhares para junto de si, viram todo o povo afastar-se deles como quem fugia de leprosos. Sua ambição, egoísmo e rebeldia havia contaminado suas famílias e os levou a todos à mesma condenação. Da mesma sorte, no dia seguinte, um novo tumulto se instalou, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. A morte daquelas famílias foi colocada na conta deles. Vós matastes o povo do Senhor. Não bastasse a tragédia do dia anterior, Israel suscitou algo pior, dando início a uma corrida contra o tempo, a fim de cessar a praga do meio do arraial. Após correr ao meio da congregação e fazer expiação por ela, Arão se colocou em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. A mortandade naquele dia foi de 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Foi por meio de uma rebelião que Lúcifer iniciou sua obra no céu, enganando terça parte dos anjos. E será por meio de uma rebelião que cumprirá o seu portento para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Instalado tumulto nas esferas moral e espiritual, Satanás tem instigado uma atitude de rebeldia, mesmo entre o professo povo de Deus. Notem que a rebelião inicial de Corá envolvia homens de influência, homens eleitos pela própria nação para serem seus príncipes. Entretanto, Deus desaprovou a conduta e as intenções de todos eles. Nenhum deles escapou
do juízo divino. A nossa confiança deve estar depositada em Deus e em Sua palavra. Moisés e Arão eram depositários do claro e fiel assim diz o Senhor, e semelhante à sua experiência, os fiéis servos de Deus dos últimos dias têm sofrido a indiferença e perseguição daqueles que não têm o temor do Senhor. O apóstolo Paulo já nos alertou quanto a isto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E quanto mais o tempo passa, mais difícil tem sido e mais evidente fica de que não precisamos ir tão longe para sofrer por causa da nossa fé. A rebelião de Corá, Datã e Abirão permanece infiltrada na igreja como um veneno letal contra os que agem no mesmo espírito. Envenenam o corpo de Cristo, a si mesmos e suas famílias. A cada manifestação de desobediência obstinada, tomam uma leve dose do mal que os destruirá caso não mudem de atitude. Infiltrados entre o trigo, muitas vezes não podem ser discernidos, mas perto está o dia em que chegará a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. E semelhante aos 250 príncipes de Israel, será a sorte de quem não se arrepender. A maravilhosa graça de Cristo ainda está à nossa disposição. Ele tem intercedido por nós junto ao Pai, constante e incansavelmente. A praga do pecado tem ceifado a vida de milhares todos os dias, mas o grande dia do Senhor se aproxima, quando finalmente o nosso intercessor irá declarar: cessou a praga. Não devemos perder tempo com discussões que não edificam, amados, mas seguir o exemplo de Moisés e Arão, que intercediam pelo povo e confiavam no agir de Deus. Disto depende a nossa salvação, da nossa casa e de muitos que esperam ver Jesus em nós. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros,